na casa de vocês? Vocês estão com essa percepção também de que a criança quer falar, que parece que falta só um passinho, mas que ela não está conseguindo? Isso é um relato muito comum, não é? Parece que falta só uma coisinha para a criança falar e não vem a fala, né? Fico ali, às vezes, muito naquele balbucio, né? Naquele treino para fala, mas a fala, assim, de palavra mesmo, que feitinha, bonitinha, uma palavra inteira, parece que não vem, parece que a criança não consegue, né? Parece que ela realmente está ali se esforçando e não consegue. Existem inúmeros motivos que isso pode estar acontecendo, mas eu vou falar do mais básico deles. Porque assim, gente, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que se seu filho ele está se comunicando através de gestos, apontando, isso é excelente, porque todas as crianças, inclusive a gente quando foi criança, a gente também se comunicou através dos gestos. Faz parte do desenvolvimento da comunicação, né? Se comunicar através dos gestos. Se seu filho também está aí fazendo alguns sonzinhos, né? Demonstrando intenção comunicativa, que parece que ele quer falar e realmente não está saindo, ele não sabe fazer o som direito ou algo assim, isso é excelente também. Porque o que é mais difícil é quando a criança não demonstra intenção nenhuma de que ela quer falar com você. Outra coisa é se ela está obedecendo seus comandos, se você percebe que quando você pede para ela buscar alguma coisa, ela vai e traz, ótimo, porque isso significa para a gente o quê? Que a compreensão dela está se desenvolvendo muito bem, ela está entendendo, esse cognitivo está ajudando nesse desenvolvimento da fala. Obedecer comandos verbais é um pré-requisito muito importante para desenvolver a fala, porque toda vez que a criança vai e obedece alguma coisa, é óbvio que ela não vai obedecer todas as vezes, hein? Mas quando ela vai lá e obedece, ela demonstra para mim naquele momento que ela está entendendo o que eu estou dizendo a ela. E isso é excelente também. E se ela interage, melhor ainda. Por quê? Quando a gente conversa, quando a gente fala porque a gente quer comunicar algo para alguém, né? E se eu estou comunicando algo para alguém, eu estou estabelecendo interação. Interagir é importante para desenvolver a fala. Crianças que não interagem, que elas ainda não entenderam sobre interação, é muito mais difícil que elas desenvolvam. Elas precisam desses passos para conseguir desenvolver a fala. Então, crianças ali de 1 a 3 anos de idade, principalmente nessa faixa etária, é um momento em que elas estão mais aprendendo sobre o próprio desenvolvimento, aprendendo sobre as coisas do mundo, sobre como as coisas acontecem, sobre objetos, sobre pessoas. É o grande boom do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento dessa criança. Né? De 1 a 3 anos, a criança está numa fase de esponja. Tudo ela quer saber, tudo gera interesse, tudo que gera interesse para ela vira aprendizado. Mas aí acontece que com algumas crianças elas apresentam um pouquinho mais de dificuldade de fazer isso, né? De desenvolver esses pontos que são tão necessários para que ela também desenvolva a fala. Então aí elas parecem que estagnam em algum ponto desse desenvolvimento da fala. E aí você percebe que ela não consegue transmitir de verdade o que ela está sentindo, ela não consegue expressar de verdade o que ela sente, não consegue expressar as vontades dela através da fala, os sentimentos através da fala, e por ela não conseguir falar, ela não consegue ter essa interação tão rica quanto gostaria, né? Tipo assim, brincar, imagina brincar e conversar durante a brincadeira, é muito legal, a gente faz muitas trocas nesse momento. Mas essa criança que ela está na tentativa de falar e que ela ainda não consegue, e ela vai vivendo dia após dia, dia após dia, dia após dia, a frustração de não conseguir falar exatamente o que ela quer, faz com que ela também desista dessas tentativas. E aí a gente vai vendo ao longo do processo
que essa criança vai ficando mais introspectiva. É como se ela, não consigo mesmo, eu vou parando. E aí o que acontece do outro lado? Vocês, mamães, papais, começam a ficar mais preocupados e mais desesperados, e com toda a razão do mundo, né? Todo mundo quer que todas as crianças falem. Isso é o trajeto normal, né? É o que é para acontecer no desenvolvimento. Mas aí vocês começam a fazer coisas que não colaboram para isso. Por exemplo, como pressionar demais essa criança, né? A ansiedade aumenta tanto, vocês começam a pressionar. Pedir que essa criança repete, né? Fala tal coisa. Por exemplo, tá com uma bola. Fala a bola pra mamãe. Bola, fala bola, repete. Eu sei que você sabe. Nossa, bora, como é que fala? E aí, nisso, vocês contribuem para que essa frase que eu ouço direto, e que vocês direto vêm colocar aqui para mim, que direto eu recebo no consultório, que é, né, justamente o tema da nossa live aqui. Meu filho quer falar, mas não consegue. Parece que ele não consegue, ele está ali na tentativa e não consegue. Muitas das nossas atitudes no dia a dia não favorecem. E assim, um ponto a ser dito disso é a primeira coisa. Não vai ser o tempo, né, que vai fazer com que essa criança consiga falar, tá? Não é dar tempo ao tempo, que cada criança tem seu tempo, que isso não é isso que vai fazer essa criança falar, porque o tempo de fala da criança é relacionado aos marcos do desenvolvimento da fala. E pelos marcos do desenvolvimento da fala, essas primeiras palavras são para surgir por volta dos 12 meses. Então, né, 1 ano de idade ali, 1 ano e 4 no máximo. Se essa criança está com 3 e ainda está tentando falar, ainda não conseguiu, não é o tempo que vai fazer ela desenvolver. São os outros fatores. O que faz uma criança conseguir desenvolver fala? O quê? Estimulação, né? Estimulação e interação da fala, né? Com essa criança. São primordiais para que essa criança consiga desenvolver. Se essa criança vive num ambiente que realmente está sendo estimulado a fala, em que tem interação com ela, que ela fica ali, que ela não é tratada apenas como uma criança que existe naquela família. Quando eu falo uma criança que existe, é aquela criança assim que ela está lá apenas existindo na casa. Lá a determinado horário, a mamãe ou o cuidador, alguém vai pegar, vai dar banho nela, sem falar nada com ela, vai vesti-la, depois pega essa criança, dá de comer, pega essa criança, faz tal coisa, pega essa criança, faz tal coisa. Mas diálogo e interação quase não tem. Muito também porque muita gente ainda acha que a criança não entende nada, né? A criança que não fala, ela não entende. E isso não é verdade, isso é o contrário. A compreensão vem muito antes da fala. Inclusive, para falar, eu preciso compreender as coisas. Eu preciso entender exatamente o que é um objeto, por exemplo, o que essa caneta faz, como é que ela funciona, para poder eu falar com ela. Mas como é que eu vou estabelecer essa compreensão se ninguém está falando comigo, ninguém está me explicando nada, ninguém está interagindo comigo? Isso não vai acontecer. Então, quais são as crianças que desenvolvem a fala mais rápido? São crianças em que elas são estimuladas com propósito através de bastante interação. Através da interação que existe aí na casa, através da interação social que você... Interação social, gente, não é só você levar seu filho para determinado lugar e ele interagir com outras pessoas. Existe interação social entre você e o seu filho, entre o seu filho e o pai, entre o seu filho e a vovó, entre o seu filho e a titia, entre o seu filho e, se você tiver uma pessoa que trabalha na sua casa, e a pessoa que trabalha na sua casa. Existem, tudo isso é interação. Então, se esse tipo de interação social não parte de dentro da minha casa, eu não posso esperar que essa criança vá interagir na rua. Se eu não estou interagindo com meu filho,
Se eu não tô lá, se eu não converso com ele, se eu não explico com ele. E isso desde sempre, tá? Vocês sempre me perguntam, mas com que idade começa? Desde sempre, desde a barriga. Converse com a barriga. Depois que a criança nasce bebezinho, converse com esse bebê, né? Converse com a criança mesmo que ela não lhe responda ainda. Por quê? Porque através do que você conversa, através do que você explica, você está fazendo bombardeio auditivo. E através do bombardeio auditivo, ela está compreendendo mais e mais coisas, para assim conseguir desenvolver a fala. Então, de novo, quais são as crianças que desenvolvem a fala mais cedo? São crianças em que recebem estimulação com propósito e interação social já desde sempre dentro de casa. Muitas vezes eu recebo aqui vocês me falando, mas eu não falo tanto, nossa, mas eu não explico nada pro meu filho, nossa. Então, gente, tá errado, né? Começa por aí. Se você não faz esse tipo de coisa, você ainda não pode pensar que seu filho tem nenhum tipo de diagnóstico. E por que eu tô falando isso? Vai se chocar? Nossa, mas não posso achar que tem? Eu não tô dizendo que ele não tenha, né? Não. Mas o que eu tô falando é que se você não estimula seu filho, se você não interage com seu filho, pode ser que o que ele tenha não seja um super diagnóstico. Pode ser que o que ele tenha mesmo é a ausência de estimulação. E a gente só vai saber se ele tem algum transtorno associado depois que ele foi estimulado, e mesmo através da estimulação, mesmo através da interação, mesmo através de tudo que você possa já ter feito na sua casa, ele ainda não desenvolveu. E aí a gente fica com a pulga atrás da orelha e começa a pensar em algum transtorno, que nem aqui no início de live alguém falou, tá com investigação para apraxia da fala. Realmente, crianças que têm apraxia da fala, você percebe a intenção dela de falar, ela até movimenta a boca e às vezes sai um som, às vezes não sai, mas as palavras inteiras são muito difíceis, a comunicação é muito difícil e faz você pensar realmente nesse diagnóstico de apraxia da fala. Mas muitas crianças, elas não estão falando, elas estão nessa aí do meu filho quer falar, mas não consegue, porque não são estimuladas, porque não participam de fato da interação da casa. Então, de que forma que vocês aí podem ajudar a criança a tentar desenvolver melhor essa fala, né? Fazer com que ela fale mais palavras, com que ela entenda que fala é poder, que depois que ela começa a falar, que ela começa a interagir melhor ainda, isso vai uma virada de chave na cabeça dela, de que ela vira um tagarela e que nunca mais para. Então, assim, como você pode fazer isso? Você pode fazer isso, primeiro, brincando mais, mas muito mais, super brincando, trazendo atividades lúdicas para sua casa, né, para a vida do seu filho, para a rotina do seu filho. Então, brincar de faz de conta, contar histórias, brincadeiras de encaixe, brincadeiras de jogo da memória, quebra-cabeça, né? Inúmeras. Brincar. As crianças estão brincando pouquíssimo, elas estão super expostas a telas e não estão brincando nada, como se a tela ela fosse desenvolver fala. Inúmeros estudos e lives que eu já falei aqui para vocês que não contribui, né? Não estou dizendo que ele é o super vilão, né? Ele é um super vilão, a tela, quando o seu filho passa mais tempo em tela do que brincando. Aí ele é vilão. Agora, se seu filho ficar ali um pouquinho para você fazer alguma atividade, você está usando a tela com bom senso, a gente não pode considerar ele um super vilão, não. Então, assim, mas elas precisam brincar mais. Elas precisam... as nossas crianças não estão brincando. E aí, nesse de falar de brincar, eu vou até relatar umas coisas que eu conversei ontem eu passei o dia inteiro em Zoom com as mamães do método Estimule Já. E a gente estava falando, em algum momento a gente falou sobre... mas antigamente isso não acontecia, né? Tem muitos vovós e vovôs aí falando, na minha época não era assim. E não era realmente, sabe por quê? A nossa geração, a minha, né? Eu tô hoje com 33 anos, não sei a idade de vocês aí, mas nessa nossa geração,
brincava muito mais. Começando a pensar de que o quê? Em geral, as famílias tinham uma televisão para a família toda. Não era uma televisão em cada cômodo que tu passa. Tem gente que tem televisão até no banheiro. E tudo bem, tudo certo. Mas as crianças estão muito expostas a essa tela. A gente conseguia, a criminalidade não era tão forte, a gente conseguia brincar na rua. Mesmo famílias que não tinham, tipo assim, um monte de primo. A minha, graças a Deus, tive muito primo, tinha muita interação com criança. Brincava na rua, brincava com o vizinho, estava sempre interagindo com outras pessoas. Então, a nossa criação foi muito rica de estímulos sociais, estímulos ambientais. Agora, essa geração que está se criando, o que aconteceu? Primeiro, as famílias estão se reduzindo a 1, 2 filhos. São poucas as famílias que têm mais crianças, né? Que tem toda essa interação. A gente está cada vez mais fechado no nosso próprio ambiente, inclusive agora por conta da pandemia, muitas restrições sociais, ambientais, né, foram nos tiradas. Então a gente teve que também aprender a deixar aqui o nosso quadrado, que é a nossa casa, ambiente estimulante, né, e o nosso social entre nós mesmos mais estimulante ainda para ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Infelizmente nem todo mundo soube lidar com isso. Então, assim, não tem realmente como comparar essa geração de agora com a anterior, com a de antes. A gente era muito mais estimulado, sim, e aí parecia que, assim, né, se vocês forem conversar com os avós, com a própria mãe de vocês, nossa, eu nunca parei para ensinar. Não é que não parou para ensinar, mas é que já fazia muitas coisas, o ambiente já era extremamente estimulante, a interação já era extremamente estimulante e contribuía para isso. E aqui, rapidinho, eu vou dar uma pausa. Eu sei que vocês estão mandando um monte de perguntas, gente. Eu sempre respondo perguntas no final, mas Marilene, que é nossa seguidora aqui de bastante tempo, está dizendo que está desanimada. Não fica desanimada. A gente está com você, tá bom? Estamos juntos. Assim como eu tô com a Marilene, eu tô com todas vocês que estão com filho que não está desenvolvendo a fala, que está com atraso de fala. Não esqueçam, né? Eu tenho falado para vocês, nós somos um exército e esse exército é para estímulo da fala e ajudar a desenvolver a fala dessas crianças. Então nós estamos todas juntas, tá? Estamos lutando umas pelas outras, ok? Então, além ali eu falei da brincadeira, comecei a falar da brincadeira, né, de como você pode ajudar essa criança a desenvolver mais a fala. Então, brincar mais, trazer mais o lúdico, né, para a vida dessa criança. Você tem que também nomear as ações que essa criança faz. Então, o que eu estou falando sobre nomear as ações? Gente, seu filho está ali, fazer simples. A maioria das crianças tem algum brinquedo de encaixe, algum brinquedo de empilhar, né? Você dá esse brinquedo para a criança e você só fica assistindo ela fazer. Gente, criança encaixou, né? Colocou lá o brinquedinho no buraco certo, você... Isso, encaixou! Você está nomeando a ação. Ele levantou o braço, levantou, baixou, andou, caminhou, correu, pegou, dançou, brincou. As ações são representadas pelos verbos. Então, a gente precisa nomear mais as ações da criança, porque quando a gente nomeia a ação, a gente está ali dando para ela uma prova na hora concreta de um movimento que ela está fazendo e que pode ser expresso através de palavra, entende? E a gente não faz isso, a grande maioria não faz. Então, gente, precisa nomear as ações. Vocês precisam nomear, na verdade, tudo que acontece no dia a dia aí na casa de vocês, na rotina de vocês, e parar de tratar as crianças como um robozinho. Pô, cara, muitas vezes vocês tratam a criança como um robozinho. Eu sempre pergunto, assim, sabe, quando as crianças vão comigo no consultório, por exemplo, eu pergunto, vamos supor aqui, quando você veio para consulta comigo, quando você estava organizando seu filho, você explicou para ele para onde que ele ia, por que vocês estavam se arrumando? Gente, 90% das respostas é não. Ainda é esse não. Não. Tipo, assustado. Por que eu faria? Sabe? Um não. Por que eu faria?
Nesse momento, vocês perderam um excelente momento de estímulo de fala e da linguagem. Inclusive, não só para isso, porque criança gosta de prever o que acontece na vida dela, assim como nós adultos, a gente gosta de saber o que vai acontecer. Então, as crianças quando saem aí, que ficam mais estressadas, que choram, né, que acontece tudo isso, é porque a grande maioria não ouviu a explicação do que ia acontecer com ela, do que por que estava arrumando, do que ela ia fazer na rua, de onde ela estava indo, o que ia acontecer. Então, nomeiem as ações, nomeiem tudo que vocês estiverem fazendo com essa criança. E ali nesse início, uma forma muito boa também, e que eu bato sempre nessa tecla com vocês, quem é seguidor antigo vai saber, quem é novo, quem é seguidor antigo vai lembrar e quem é seguidor novo vai saber, é o que? No início do desenvolvimento da fala, as crianças, elas fazem muitas onomatopeias, porque através dessas onomatopeias é que elas estão treinando o som da fala. Luaninha, o que é onomatopeia? São o som dos bichos, o som que os meios de transporte fazem. Então, todos esses sons que o bicho faz, o objeto faz, são onomatopeias. Por exemplo, o relógio, tic-tac, tic-tac, isso é uma onomatopeia. Mas vocês também podem inventar onomatopeias para inúmeras coisas. Por exemplo, a criança chutou uma bola, em vez de só gritar o gol, como vocês sempre fazem, que todo mundo parece... A criança pegou na bola, brincou de bola, é gol para tudo. Ela chutou, bateu na parede, pá, bateu, pá, bateu. E aí o pá vira uma onomatopeia para a batida. Então vocês têm que incluir isso, pequenos sons, para que a criança experimente mais essa tentativa dela de fazer sons, para que ela depois junte esses pequenos sonzinhos dentro de uma palavrinha, né, de parte de palavra, de falar, né, palavras maiores, e aumentando o repertório, e assim começar a crescer no desenvolvimento da fala e da linguagem. E assim, gente, deixar que de fato essa criança participe da rotina do dia a dia de vocês, né? As crianças precisam participar das coisas que acontecem dentro de uma casa. Ela precisa se sentir participante, acolhida, né? Através disso, ela se sente amada, ela se sente valorizada. Então, assim, gente, não dá para, por exemplo, numa hora de uma refeição, vocês colocarem o filho de vocês para comer num horário, sozinho, e o resto da família comer em outro horário. Por que essa criança tem que comer só? Né? É um pensamento que deve passar na cabeça dela. Por que eu como só? Por que eu como diferente? Um dos maiores momentos que a gente tem de conversa dentro de casa é durante as refeições. É na mesa que a gente conversa sobre inúmeros assuntos. Então, essa criança poder participar desse momento, poder ouvir, faz com que ela entenda sobre diálogo, né? É no diálogo que a gente interage. Mas se ela não vê esse tipo de coisa, como é que ela vai conseguir desenvolver? E aí, isso aqui são alguns exemplos do que vocês já podem fazer, né? Para ajudar essa criança a entender mais sobre como é que se fala, como é que faz esse processo de desenvolvimento da fala, porque a fala não é intuitivo. A fala é um aprendizado. As minhas alunas do método que estão aqui, inclusive, podem confirmar para vocês que elas estão já todas muito felizes com os resultados. E eu também. Porque agora elas aprenderam que se não ensinar, a criança não vai desenvolver. Se não fizer um ambiente favorável, um ambiente estimulante para a fala, não vai desenvolver. Vai ficar as crianças aí vivendo, que nem eu falei para vocês aqui no início dessa live, frustração atrás de frustração. Mas agora que vem as ressalvas, né? Se mesmo você fazendo tudo isso, né? Se você já tem um ambiente super estimulante, se o seu social também é com essa criança, se você já estimula ela, já tem lúdico, já tem tudo, aí, e mesmo assim você não vê grandes progressos nessa criança, aí é o momento de você procurar ajuda profissional, de levar numa fonoaudióloga, porque existem alguns motivos para essa criança não estar conseguindo desenvolver a fala, como, por exemplo, a apraxia da fala que a gente falou no início, né? Transtorno do espectro autista, TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, transtorno receptivo e expressivo da fala,
tem vários transtornos que podem estar linkados com esse problema do meu filho. Meu filho quer falar, mas não consegue. Mas, igual eu falei ali no meio, que eu disse assim, vocês vão até se surpreender, vocês só vão saber se, né, de um transtorno desse, depois que for tentado a estimulação com ele. E mesmo que dentro dessa estimulação, essa criança não desenvolva. Porque as crianças que têm um transtorno associado, um transtorno de fala associado, eles precisam de estimulação associada ao tratamento. E isso aí vai depender de equipe multi tratando, né? Tratando e estimulando, e as orientações que essa equipe multi vai te dar para que você faça isso em casa com seu filho também, e assim ele consiga desenvolver a fala. Dentro desses transtornos, a grande maioria das crianças tem muitas chances de desenvolver a fala, mesmo com transtorno associado. Mas para isso precisa que ela vivencie todo esse processo que eu falei aqui com vocês hoje, para poder ela conseguir também. E a grande maioria das crianças, elas não têm um transtorno associado. Elas estão com atraso de fala simples. Inclusive, para vocês saberem, agora, né, eu acho que com um ano de pandemia, logo depois de um ano de pandemia, os consultórios fonoaudiológicos começaram a ficar entupidos de criança, né? De investigação, muitas para investigação de autismo, para investigação de um monte de coisa. Quando, na verdade, o que a gente verifica cada dia mais é que essas crianças, elas estão com atraso de fala por ausência de estimulação, por conta das grandes restrições que tiveram, pelo abuso de celular, de tablet, computador, né, televisão, né? Todo mundo ficou um pouco perdido, ou muito perdido, sem saber o que fazer, inclusive com as crianças, e as demandas aumentaram muito. E não que essas crianças realmente tenham algum transtorno associado. Tem as que tem, óbvio, não estou negando, né? Meu próprio consultório está aí para demonstrar que tem muita criança que também tem algum transtorno associado, mas não é, de forma alguma, a maioria. Inclusive, eu sempre converso com as mamães também do método ali, das linhas de raciocínio que a gente precisa criar para entender, para dar um diagnóstico de algum transtorno para a criança. E esse que eu falei aqui para vocês é um deles. Se mesmo através da estimulação, se você fez essas modificações da sua rotina, né, aí, porque isso é uma modificação de rotina, você incluir mais essa criança, você brincar mais, trazer mais o lúdico, mesmo fazendo essas modificações, essas pequenas modificações de rotina, mesmo você estimulando essa criança, fazendo de tudo, e essa criança não desenvolveu, aí que a gente começa a investigar um problema mais sério, né? E aí, em geral, a maioria no atraso de fala, né? Que aí a gente começa a orientar vocês, mamães, os papais, a família como um todo, do que pode fazer em casa, né? Dando as nossas orientações. Porque, inclusive, isso, gente, se vocês têm muitas dúvidas, vá no profissional também, vá lá para ele lhe dar uma orientação do que você pode fazer, de como você pode ajudar. Inclusive, é o que eu faço aqui sempre com vocês. Tudo que eu posto, tudo que eu venho conversando é para dar essas orientações para vocês de como vocês podem fazer para ajudar aí na casa de vocês a desenvolver a fala do filho de vocês. Além disso, também já tenho o método Estimulijar, né? Que é um método de estimulação da fala e da linguagem aí dentro da sua casa. Próxima turma prevista, inclusive, para início de agosto. E assim, então, para vocês esclarecerem mais, muitas vezes vocês vêm com relato para mim, inclusive, mas eu já fiz de tudo. Aí quando a gente vai ver, não está fazendo, né? A estimulação não está sendo de fato direcionada para a fala. Então, assim, a gente precisa ficar de olho nessas minúcias. A Dai está colocando aqui que acha super válido para as mamães que estão sobre investigação de apraxia assistir a live que eu já fiz falando só desse assunto, né? Que transtorno de fala, apraxia, tá aí no feed, é só procurar. Então, gente, o que eu queria trazer hoje para vocês é isso,
né? De que assim, se o filho de vocês parece que quer falar, mas que não consegue, isso é um ponto excelente, né? Se ele está demonstrando intenção comunicativa, isso é excelente. Se ele está se comunicando através de gestos, é excelente. Se ele está interagindo, se ele está obedecendo o comando, isso é excelente. Mas ele precisa dar o passo seguinte, que é falar. E o passo seguinte, que é falar, é através de estimulação, através da ajuda do que você vai fazer com o seu filho. A gente aprende através das experiências que a gente vive diariamente. Se essa criança não estiver vivenciando e experimentando um falar dentro do ambiente aí de vocês, dentro do social aí de vocês, ela não vai desenvolver fala, ela vai seguir nesse, meu filho quer falar e não consegue. Então, a modificação primeira tem que começar aí, certo?